o pier ganhou muita fama, não só pelas ondas, mas mais até pelo ambiente na areia. Cultural, né? Porque o pier acabou se tornando um lugar exclusivo de liberdade na época da ditadura. Comportamental, na época da ditadura mais forte ali, que chamam de anos de chumbo, né? 72, 73, 71. Então, assim, era um contraste enorme, porque a ditadura, independente do aspecto dela político e tal, ela tinha uma característica, não sei se é opressora, mas assim, todo mundo ficava intimidado de tudo, inclusive dos comportamentos quaisquer de... Mas a gente não, né? Ali não, no mas olha só, a gente não, porque a gente já frequentava... A gente era fora da cor. A beira da praia nos dava esse distanciamento, né? A gente... Aquele canto ali do pier, as dunas do Barato. Mais ainda, só a beira da praia já dava um distanciamento. O pier dava um distanciamento maior, porque para tirar a areia embaixo do pier para colocar a tubulação do emissário submarino, eles jogaram areia para perto da calçada e acabou formando uma duna enorme. Era a duna dos Baratos? As dunas da Gal, as dunas do Barato, aí foi ganhando alguns apelidos. E me fala das ondas, eu quero saber... Então, aí eu vou chegar nisso. O que acontece? Muita gente não sabe, eu fui um dos primeiros a sair do arpoador e ir correndo lá para ver qual era. Quando eu cheguei a primeira vez no pier, tinha uma máquina, como se fosse um gerador, embaixo da pilastra do pier, tirando areia de baixo e jorrando com água e areia pro lado dele. E aí fez um banco maravilhoso. Um banco, meu irmão... Igual o banco que tem as correntezas, é o mesmo processo dos cantos de pedra. Só que era o banco de areia acima do nível da água. Durou pouco, porque foi só nesse momento que jorrava. Mas o fato das pilastras, e depois deles fecharem... Das cortinas. Então, o que aconteceu? O pier era só pilastra. Eles tiveram muita dificuldade, porque o mar era maior e mais constante, grande e mais constante durante o ano do que eles imaginaram. Eles imaginaram que fazer uma obra de 6 meses durou 3 anos, porque o mar era muito bravo, muito... batia revolto, sempre, revolto, muito swell durante o ano. Tiveram que botar as cortinas... Aí tiveram que colocar, tipo, como se fossem uns trilhos macho-fêmea, parede de um lado e de outro para poder ter tranquilidade. Para eles poderem tirar a areia e construir, botar o início da tubulação. Aquele emissário submarino que existe até hoje tem 5 quilômetros, mas o início, a saída dele da areia, foi o mais difícil de todos. Então eles botaram, quando eles colocaram essa parede de ferro, né, de trilhos assim, macho e fêmea dos lados, aí fez esse movimento de água com a correnteza do lado, os bancos de areia começaram a ficar melhores. Aí vem lá a respondendo a sua pergunta. O pier era bom? Era. Muito, muito bom? Não. Mas era melhor do que a qualquer lugar ali da Praia de Ipanema, Leblon, Copacabana. Não, peraí, calma, eu sei, mas assim, minha opinião, tá? Ele era muito melhor, por quê? Porque ele tinha ele depositava areia do lado dessas paredes mais lá fora do que a arrebentação normal. Então, às vezes, dependendo da ondulação, a areia não estava com um desenho tão bom, mas muitas vezes estava com um desenho excelente. E para gente que estava acostumado a surfar no quebra-coco de Ipanema, do Leblon, o arpoador não. O arpoador era uma onda de point break, né? Mas que com a construção do pier ficou uma banheira. Ficou ruim. Porque a areia não caminhava mais de sul e não chegava até o arpoador. Então o arpoador ficou fundo. Mas resumindo... E aí o pier tinha uma linha da arrebentação mais fora do que a praia toda. Ela quebrava perto do pier, onde era rasinho, perto e para lá. Pier, antes, aí tinha uma continuidade de 2, às vezes 3 manobras, até chegar no quebra-coco. E quem eram os caras do pier? Era Paulette, era o PP? Então, eu acho assim, quem começou a frequentar logo de cara o pier, na verdade, foi era uma geração mais nova, né? E logo depois, alguns do arpoador migraram também, mas como o pier, o auge dele se deu ali em 72, 73, foi a geração da gente mais nova do arpoador que cresceu ali meio que dominando o pico. Você não lembra
tanto dos caras que eram locais do arpoador e eram mais top, mais velhos, Mário Papinha. Que a onda também era mais buraco, isso, né? E não estavam tão acostumados. A gente, como coincidiu da gente estar crescendo ali com 16, 17 anos, mais afoitos e tal, né? A onda do pier tinha a ver com a gente. Encaixou bem com a gente. E o backdoor? Backdoor era sinistro, principalmente porque o pier não era perpendicular certinho à praia. Não tinha cordinha, perdeu a prancha direto. Não, e ele tinha uma inclinação que só quebrava bem na primeira chegada do Swell de Sul. Assim que o Swell de Sul começava a virar para sudeste, a onda já ia para cima do pier. Eu vi o animal, nosso querido Cadinho. Que eu não posso ser o cara que mora no meu coração, né? Pô, cara, entrar... Nesse dia que eram 16 caras, 14 quebraram a prancha ao meio. Mas você perdia a prancha, que não tinha cordinha, a prancha ia direto no pier. E o Cadinho foi pegar a prancha dele lá no meio do pier, né? Entre os dois lugares. Saiu todo ensanguentado. Por isso Mas ele era o animal, né? É o animal, né, cara? E, poxa, o Cadinho, assim... Quem mais era assim? O PP, eu me lembro, primeira vez que eu vi o PP, garotinho, devia ter 10, o PP era muito atirado, né? Muito foi corajoso. No pier, no backdoor, tava eu e o Ceceu caindo lá. Ceceu era um dos melhores. Não, e era um dos melhores no pier backdoor. Gostava das grandes, né? Aí tá eu e ele, apareceu um garotinho lourinho lá, né? E aí, pô, fui falar com ele, né? Aquele que era simpático comigo, eu comecei a fazer as pranchas dele, né? Tinha o Pipi também, né? O Popô, né? Os três irmãos. Mas o Pepe era um fenômeno pra época, porque ele tinha 3 anos a menos que eu, né? Era de geração do Kronig, do Valério, do Tarará, que era 3 anos mais novo. Eu acho que era uns 2 anos e meio mais novo que que você. Eu tenho 71, você tem o quê? 69. Agora eu sou o famoso 171. Agora não tem jeito. Nunca foi. Mas o Pepe, ele chegou também, eu conheci ele no pier, garotinho, louro, cabelo comprido. E... olha, eu queria que você olhasse essa prancha pra ver. Eu que laminei, não sei o quê. Aí eu vi a laminação meio tosca, mas assim que eu vi, ela era uma cópia da Kio. Da tua prancha? Da minha cópia, que eu digo assim, o outline, sem ele pedir minha prancha para copiar. Ele copiou de cabeça o outline, a cor, que era vermelha até a borda e transparente em cima branca. E eu olhei e eu não falei nada, mas eu falei, cara, é cópia da Kio. Ele, eu queria que você me opinasse, não sei o quê. E aí chamou a minha atenção por causa disso. Depois, quando eu vi a primeira vez ele dentro d'água, eu fiquei surpreso. Eu falei, cara, esse garoto tem Pega o quê? Muito, né? 13 anos? Aqueles braços balançados 14 anos, né? Mas ele, uma disposição. E acabou virando, cara, menor de idade, um dos melhores parceiros meu pro Onda Grande. Porque você vai... Você pega o carro, quando eu ganhei meu primeiro carro com 18 anos, eu queria ir para a Prainha, para Grumari, para Saquarema, queria ir para o Mar Maior, né? E nem todos seus amigos gostam do teu tamanho de onda. E por incrível que pareça, o PP, 3 anos mais novo, ele gostava de tudo que eu gostava. Acabou virando um parceirão.